Relacionamentos feridos, lidando com mágoas e ressentimentos. Todos nós já passamos por momentos assim. Todos nós já fomos feridos por alguém, ou até em algum momento nós ferimos, através das palavras que machucaram, promessas quebradas, traições, decepções, pessoas que esperávamos que nos amassem, mas acabaram nos ferindo, ou vice-versa. O problema não é apenas a dor que sentimos no momento, o problema é quando essa dor permanece no coração e se transforma em mágoa. O que acontece? A mágoa deixa de ser apenas uma lembrança do passado e passa a ser um peso que carregamos todos os dias. E a mágoa, ela afeta nossos pensamentos, nossos relacionamentos, a nossa capacidade de confiar e muitas vezes até a nossa caminhada com Deus. Como diz aquela frase, guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. E é exatamente isso que acontece. Eu e você já passamos por momentos assim. Quem mais sofre com a falta de perdão é quem decide continuar carregando a ofensa. E por isso que Hebreus 12:15 nos avisa: tenham cuidado para que nenhuma raiz de amargura cresça entre vocês, pois ela causa muitos problemas e contamina muita gente. A mágoa, a falta de perdão, contamina. Então, a Bíblia chama a mágoa de uma raiz, e toda raiz, ela cresce escondida. E quando não tratamos nossas feridas, elas começam a influenciar nossa maneira de enxergar as pessoas, de amar, de confiar e até nos relacionamentos, ou como nos relacionamos com Deus. Mas existe um caminho para a cura. E esse caminho, todos nós sabemos, é Jesus. Jesus conhece a minha dor, a nossa dor, ele sabe como é ser rejeitado. Nós temos o exemplo de Jesus quando foi traído por Judas. Nós vemos que no momento mais difícil ele foi abandonado pelos discípulos. Ou seja, ele foi desprezado por aqueles que ele veio ajudar, salvar. Mas mesmo assim, Jesus escolheu amar. Na última ceia, Jesus lavou os pés de todos os discípulos, inclusive os de Judas. Ele sabia exatamente quem o trairia, mas não deixou que a maldade do outro determinasse a bondade do seu próprio coração. E o maior exemplo que nós temos de Jesus Cristo acontece na cruz. Enquanto os homens levantavam a cruz para condená-lo, nós vemos Jesus Cristo levantar e derramar seu coração em uma oração. Como diz lá em Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É uma cena emocionante, é uma cena que nos impacta, porque enquanto ele recebia violência, Jesus oferecia perdão. Isso nos ensina que perdoar não significa dizer que aquilo que aconteceu foi certo. Perdoar é decidir que aquela dor não continuará governando a nossa vida. Nós precisamos imaginar uma pessoa colocando uma pedra dentro de uma mochila cada vez que alguém a ofende. No começo parece leve, mas com o passar dos anos, ela quase não consegue mais caminhar. Assim, muitas vezes, algumas pessoas vivem e nós podemos viver. Não é verdade? Não estão cansadas apenas pelos problemas da vida. Estão cansadas pelo peso que decidiram carregar, colocar em suas mochilas ou colocar nos seus corações. Nós sabemos que o perdão, ele não vai mudar o passado, mas ele tira o peso das costas. Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Assim como o Senhor os perdoou, perdoem também. É a palavra do Senhor. Nós perdoamos porque sentimos o amor, o perdão de Deus. Nós perdoamos porque primeiro fomos perdoados. E na cruz, Jesus ele pagou uma dívida que jamais conseguiríamos pagar. Então, quando entendemos a grandeza do perdão que recebemos, através do Pai, envia o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, encontramos forças para oferecer perdão aos outros. Talvez hoje exista alguém que ainda ocupa espaço no seu coração através da mágoa. Talvez exista uma conversa que nunca aconteceu, uma ferida que nunca cicatrizou, uma lembrança que ainda dói. Hoje, Jesus nos convida você, convida a mim a entregar essa dor a Ele. Eu sei, perdoar nem sempre é fácil, mas às vezes é um processo. Mas é nesse processo que Deus começa a curar
o nosso coração. Não permita que uma raiz de amargura impeça você de experimentar a graça de Deus. A liberdade, ela começa quando nós decidimos entregar nossa dor nas mãos daquele que também foi ferido, mas escolheu amar. Que Deus cure o seu coração, que Deus cure o nosso coração e nos dê força necessária para vivermos a liberdade do perdão. Deus abençoe o seu dia.